Olha, a história que eu vou contar hoje é daquelas que parecem simples demais para ser verdade, mas não é. É sobre como uma regra, a tal regra de 1%, um hábito bem pequeno e constante, pode virar o jogo financeiro de uma pessoa. É a história de como uma pequena atitude diária literalmente construiu uma casa. Bora entender como isso aconteceu? E tudo começa, sabe como? Com aqueles sentimentos de não vai dar. Foi exatamente o que o João, um pedreiro de 37 anos, lá de São Paulo, sentiu quando olhou para um terreno vazio. Ele botou no papel, fez as contas e a matemática era cruel. O sonho da casa própria parecia completamente impossível. Mas e é aqui que a coisa fica interessante. Essa história não é sobre ganhar na loteria, não é sobre sorte. É sobre o método, o mecanismo que fez a chave virar. Uma regra super simples que, no fundo, qualquer um pode aplicar. A grande pergunta é como, né? Como essa mudança realmente aconteceu? Bom, para a gente entender a solução, primeiro a gente tem que olhar bem de perto para o tamanho do problema. A situação do João era o que a gente chama de beco sem saída, uma verdadeira armadilha financeira. E olha só, a situação era ainda pior do que só não ter grana guardada. Com o trabalho diminuindo e um conserto do carro que apareceu do nada, o João acabou devendo R$ 8.000 para a família. Quer dizer, ele não estava no zero, ele estava R$ 8.000 para baixo do zero. E aí que tá a armadilha de verdade. Pensa só, em 3 aninhos, R$ 72 mil saíram do bolso dele e foram direto para o aluguel. E o que ele construiu com isso? Nada. Zero de patrimônio. É uma grana alta que, basicamente, sumiu. Mas aí vem a virada de chave. E ela vem de um jeito bem simples. Uma conversa. Uma ideia que um colega de obra dele, o Miguel, jogou no ar. Foi essa sementinha que deu origem a uma forma totalmente nova de pensar. E a regra é de uma simplicidade que chega a ser genial. O pulo do gato não é nem a porcentagem, sabe? Mas sim a disciplina de se pagar primeiro. Antes de pagar qualquer boleto, qualquer despesa, uma parte do dinheiro já é separada. É uma inversão total de prioridades. Na prática, o que o João começou a fazer foi isso aqui, ó. 4 passinhos todo santo dia, começando com só R$ 20 por dia. E o lance do envelope era muito bom, né? Era a prova física de que aquele dinheiro era sagrado, tinha outro destino e não podia mexer. E a grande sacada que o Miguel deu para ele foi essa. A mente vira uma chave quando a gente para de pensar nos R$ 20 do dia e começa a olhar para o potencial no ano. R$ 20 por dia? Parece nada. Mas 7.300 por ano? Opa, aí a conversa já muda. Já dá para pensar em alguma coisa. Claro, né? Falar é fácil. A regra não era só matemática, era um teste. Um teste diário de disciplina, de força de vontade, e é aqui que a gente vê a teoria batendo de frente com a vida real. E o teste não demorou para chegar, não. O sistema foi pro limite. O dinheiro do dia a dia acabou, o pagamento do chefe atrasou, e de repente, faltava grana para comida. E aquele envelope com o dinheiro guardado, tava lá, sabe? Tentando ele. E aí veio a pergunta de R$ 1 milhão. E agora? Pega o dinheiro do envelope ou não? Era isso. Ceder à pressão do momento e quebrar a regra, ou se manter firme e achar outro jeito. Esse era o momento. E a resposta dele mostra que a mente dele já tinha virado. Ele entendeu que aquela grana não era para apagar incêndio, era para construir um muro tão forte que o incêndio nem começaria. Em vez de pegar o dinheiro, sabe o que ele fez? Vendeu uma ferramenta antiga que ele tinha. Beleza? Superado o teste, agora a gente vai ver a mágica acontecer. Como esses pequenos atos, essa disciplina de formiguinha, começaram a virar uma bola de neve gigante que mudou tudo na vida do João. E olha só como a coisa acelerou. Começou devagarinho, R$ 600 no primeiro mês, mas aí, com disciplina e a sacada de usar consórcio, a coisa explodiu. Em um ano, pá, dinheiro da entrada na mão. Em pouco mais de 2 anos, o terreno estava quitado, totalmente pago. E o legal é que o hábito foi evoluindo. Aqueles R$ 20 iniciais viraram 40, porque a esposa dele, a Mariana, entrou na jogada. Depois, ele começou a pegar trabalho extra no sábado e toda essa grana ia direto para o objetivo. A chave foi essa. Eles não gastaram mais, eles guardaram mais. E aí, a gente chega no grande momento, o ápice da jornada. Aquele sonho que era só uma ideia na cabeça vira algo real, físico, que dá para tocar. R$ 120 mil. Esse era o valor do terreno. Um número que parecia de outro planeta para ele antes, mas que foi pago em pouco mais de 2 anos. E o mais incrível, sem dever um centavo para o banco, só com a disciplina de guardar. Mas a mudança foi muito maior do que só comprar um terreno. Foi uma virada de 360 graus na vida dele.
Ele saiu de dever 8 mil para não dever nada. Deixou de pagar aluguel para ter a casa dele, de não ter R$1 guardado para ter investimentos. E talvez o mais legal de tudo, ele quebrou um ciclo, ensinando o filho a fazer o mesmo. E para provar que não foi um raio que caiu uma vez só, olha só o amigo dele, o Miguel, o cara que deu a ideia. Ele usou o mesmo método. Juntou 55 mil e comprou um carro, à vista. Ou seja, a fórmula funciona. Acho que a melhor definição vem do próprio João. É isso aí. Não teve mágica, não teve sorte. Foi R$1, depois outro, um dia, depois outro. É processo. Então, o ponto central de toda essa história é esse. O segredo não foi o quanto ele guardava, foi o fato de que ele nunca parou de guardar. A consistência, essa sim, foi a força que multiplicou tudo. E para fechar, tem essa reflexão do João que é simplesmente genial. R$1 por dia não muda nada, mas 365 dias guardando R$1, aí são R$365. E isso sim, muda tudo. É o poder da repetição. Isso tudo leva a gente para uma pergunta final, né? Esquecendo um pouco o dinheiro, qual seria aquele pequeno hábito, aquele esforcinho diário, que se fosse feito todo santo dia, sem falhar, teria o poder de transformar a nossa realidade?